Você sente que sempre age para agradar as pessoas ou que sempre repete ações e atitudes de pessoas que você admira e muitas vezes não sabe o que você quer para a sua vida, qual o sentido da sua vida e nem mesmo quem você é? Hoje nós vamos tratar deste assunto e eu vou te ajudar a sair do personagem. Ao longo da nossa vida, nós aprendemos por instinto de sobrevivência a termos várias versões de nós mesmos, e isso por instinto de proteção, para que não venhamos a passar por situações de confronto, de dor, de briga e principalmente para termos aceitação. É assim desde a infância. Quem nunca brincou de algo que não gostava para poder agradar os amigos e permanecer naquele ciclo de amizade? Mas geralmente isso começa como algo muito sutil, que a gente precisa também de aprender a conviver com as outras pessoas, mas neste aprendizado, até onde nós somos flexíveis para poder nos relacionar e até onde nós deixamos de ser quem realmente somos para poder agradar, ser aceito e estar presente em outros ciclos. Até onde nós permanecemos intactos com a nossa identidade, porque o risco de sempre querer agradar, de sempre ser aquela versão que vai ser aceita naquele ciclo, é aniquilar a verdadeira identidade que Deus nos criou para ter e deixar assim a essência, perdendo o propósito e tendo uma vida cheia de vazio, porque jamais não encontra a essência de Deus que colocou em nós na criação. Não mais encontra um propósito claro, porque existem muitas versões, uma versão para cada lugar a qual está inserido. E hoje nós vamos tratar deste assunto. E com qual autoridade? Primeiro, do nome de Jesus. E segundo, porque eu já estive também nessa cadeira. Primeiro, nós precisamos de entender que a vestimenta de uma personagem, ela é algo que pode estar tão incutido dentro de nós, que muitas vezes não mais reconhecemos o que é o personagem e o que é a própria essência. Vou falar com você no nome de Jesus, no poder da palavra do Senhor e também com a autoridade de ser alguém que teve que sair do personagem. Por muitos anos eu me coloquei como uma pessoa forte e que passava por tudo sem sentir a dor, que passava por todas as situações com um alto nível de compreensão, sempre sorrindo, não passava por momentos de dor profunda e ao mesmo tempo que eu era muito forte, eu tinha que ser a perfeita, que nunca errava, que nunca falhava e também a vítima para mim mesma. Diante desses personagens, em certa ministração de cura, eu fui confrontada pela ministra do Senhor e ela me disse assim, em um atendimento pessoal, ela fez a seguinte intervenção: mas você está robotizando todas as suas dores em nome de ser a forte, de ser a perfeita e a salvadora. E aquela palavra que ela me confrontou foi o encerramento de uma sessão. Eu saí daquela sessão e eu mergulhei em Deus ao longo de 3 profundos dias. E ao longo daqueles 3 profundos dias, eu me senti extremamente confrontada e buscando em Deus o que realmente eu estava fazendo da minha vida. E ao buscar a presença de Deus, o Senhor me disse: filha, você vestiu com a máscara da guerreira para ser sempre forte e salvar os outros. Sempre a salvadora. E por outro lado, quando falhava, vestia o capuz da vítima, sempre justificando, ao invés de aceitar o erro, ao invés de aceitar a dor, sempre justificando, sempre com um sorriso para ser a boazinha. E o Senhor me disse: eu te criei para acertar e quando errar, eu não te rejeito. Eu te dou as mãos para se levantar e caminhar, e você não precisa ser sempre completa, porque é em mim que você é completa. E naquele momento iniciou um processo de
retirada da armadura, a armadura de personagens da minha vida. E eu quero te convidar nesse tempo, para que você deixe o Espírito Santo falar com você, para que você venha fazer uma autoanálise se você está vivendo a sua real identidade ou também se você precisa ainda tirar alguma armadura que está em você. Vamos à leitura da palavra, mas antes eu quero te perguntar, você já é inscrito no canal? Ative as notificações no sininho, curta e compartilhe esse vídeo. Vamos meditar na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 9 ao versículo 10. Vamos lá à leitura? E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Esta palavra fala conosco sobre a reforma da autoimagem. Não mais uma imagem por cultura, não mais uma imagem moldada por este século, mas uma imagem em que Cristo é a plenitude, ou seja, em que a verdadeira imagem que Deus nos criou, nós vamos tomar esta forma com a identidade de Cristo, a qual Cristo é revelado em cada parte das nossas vidas. E quando não nos escondemos mais das vulnerabilidades, mas é Cristo quem nos preenche. E para esclarecer isso e para fortalecer o seu conhecimento, identificar se você também tem alguma armadura de personagem em você, eu vou falar um pouco sobre alguns personagens e como são as características desses personagens. Primeiro eu vou começar com o guerreiro, que é aquela pessoa que sempre tem que ser forte na hora da dor, sempre tem que tomar a iniciativa, sempre tem que estar na defensiva, com palavras de proteção imediata, com palavras de autoafirmação em tempo integral, porque ela precisa estar sempre em uma guerra, ela precisa sempre estar armada, precisa sempre estar na defensiva, antes que alguém venha machucá-la, antes que alguém venha feri-la, porque a vida foi dura demais. Aí sempre já tem uma resposta, não, porque a vida sempre foi muito difícil para mim, eu preciso ser mais forte, eu preciso proteger a todos. Aí já passa da guerreira para um outro personagem, que é o Salvador. Sempre está querendo salvar alguém, sempre está querendo tomar a dor de alguém, sempre está próximo a alguém que tem a organização emocional mais frágil e que necessita de socorro e de ajuda. Esse tipo de conduta sempre nos conecta a pessoas mais frágeis emocionalmente e criam relacionamentos que não são tão saudáveis. Temos também outra personagem, qual? A vítima. Aquela que sempre se sente aquém, sempre sente que não vai dar conta, que não consegue, que precisa de ajuda, que depende de alguém e que ela não conseguiu porque ela foi marginalizada das oportunidades, que ela foi marginalizada das ajudas, que ninguém nunca olhou para ela, que ninguém nunca colaborou com ela. Essa é a vítima, que se sente refém das circunstâncias e nunca assume o papel de decisão da própria história. A pessoa autossuficiente que nunca precisa de ajuda, a boazinha que sempre diz sim para tudo e para todos. E muitas vezes nos escondemos atrás de não somente um personagem, mas de vários, de acordo com a situação. Os principais motivos que nos levam a entrar no personagem, por carência emocional, por buscar atenção, por buscar aceitação, buscar ser aceito por pessoas, ou ainda o medo de rejeição, ou a culpa, ou o complexo de inferioridade. Todos esses sentimentos, isolados ou juntos, fazem com que a pessoa se torne refém
do personagem. Quais as consequências disso? Uma exaustão profunda na mente, na alma e ainda no corpo físico, e a construção de relacionamentos com desequilíbrio, relacionamentos tóxicos, relacionamentos que não são saudáveis para nenhum dos lados da relação. Mas como sair do personagem? Há um caminho de volta. Primeiro, reconheça quais são os personagens que você está inserido nele. Reconheça que nem sempre você está agindo como quem você realmente é, mas está entrando em condicionamentos para aceitação, condicionamentos para se proteger de dor e não se colocar como alguém vulnerável, alguém que precisa de ajuda. Tudo isso através do reconhecimento e compreensão de que você tem um pai, de que esse pai construiu sua identidade e que em Cristo, o nosso Salvador, nós podemos ser salvos do personagem e caminhar uma vida com integridade, uma vida digna e com a plenitude de Cristo. Jesus indicar também 3 leituras que foram muito importantes para mim para sair do personagem. A primeira é a leitura da Bíblia. A Bíblia, ela nos confronta a sair do personagem. Tem também mais 2 leituras que eu gostaria de te apresentar. Um é esse livro aqui, Saia do Personagem, que é de um psicólogo e pastor, especialista em cura da alma, e é um livro muito bom, fácil de ler, com poucas páginas. Eu vou deixar o link aqui abaixo, se você quiser adquirir. E também este segundo livro, que é Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E todos os 2 livros, eles nos levam a entender que nos leva a entender que o evangelho é muito simples e que você não precisa provar nada com atitudes, você não precisa provar nada, conquistar nada, você precisa somente andar à altura de quem Cristo te criou para ser. E o Saia do Personagem, ele te apresenta várias estruturas de personagem criadas ao longo de uma vida. E eu quero deixar um desafio prático para te ajudar a sair do personagem. Qual? Você vai pegar um diário, ou uma agenda, ou um caderno e vai escrever quais os personagens você identifica que ao longo da sua vida você passa por eles. É 1, é 2, quais são eles? É o do Salvador, é o da vítima, é o do guerreiro, o forte, é o da boazinha, é o perfeito que nunca falha, nunca pode errar. Qual personagem você sente que às vezes se esconde atrás dele? Escreva o nome do personagem. Após escrever, você vai colocar uma mentira que esse personagem te obriga. Você tem que dizer sim, porque senão as pessoas não vão mais te dar respeito. Você tem que dizer sim, porque senão as pessoas não vão mais te aceitar. Você vai trocar essa mentira por uma verdade contida na palavra de Deus. Como, Aline? Você vai pesquisar na Bíblia, você vai pesquisar versículos bíblicos que confrontam essas mentiras que o personagem construiu em você. E após, você vai apresentar-se a Deus em oração e vai ler em voz alta para você mesmo. Vai procurar um gabinete para conversar ou com o pastor ou com o padre no confessionário, se você for católico. E ainda não tem nenhuma igreja, busque frequentar uma igreja, busque ter um acompanhamento. E se você já faz acompanhamento também com terapia, apresente ao seu terapeuta quais são os personagens que você identificou, que você precisa tirar a armadura. Eu quero te lembrar que assim como a construção de personagens não é da noite para o dia, é um processo, a retirada da armadura também é processual, porque haverá momentos em que você vai novamente ter palavras ou da vítima de que se sente refém das situações, ou do Salvador, ou ainda do guerreiro não aceitando a ajuda de ninguém. Nesse momento, você vai respirar fundo e vai dizer: eu aceito ajuda sim, porque Deus me criou para viver em unidade com pessoas. Eu sim, não sou o salvador de todos, eu não dou conta.
eu preciso de descanso, eu não dou conta de fazer tudo, eu preciso de ajuda. E se você for a vítima e se sentir vítima nesse momento, você também vai declarar: eu não sou vítima, eu errei, eu estou aqui por escolhas e por ações minhas, mas eu escolho agir diferente, eu me arrependo e vou agir diferente. E nesse momento, onde as minhas palavras não foram capazes de te explicar, nós vamos orar e o Espírito Santo vai te falar ao coração se você ainda tem áreas que precisam sair do personagem. E se você não tem, nós vamos orar para que você continue vivendo e usufruindo da sua identidade em plenitude em Cristo Jesus. Mas se você precisa de uma transformação, continue aqui, porque dia após dia nós vamos nos fortalecer na verdadeira identidade que Cristo nos criou e na verdadeira essência, sentindo com profundidade as dores, sentindo com profundidade as alegrias, mas entendendo que em Cristo nós podemos viver a plenitude, porque fomos criadas para ela. Senhor, eu quero agradecer, porque aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Aonde o conhecimento chega, aonde a verdade do conhecimento chega, a verdade não é uma palavra, a verdade é um homem e a verdade é Cristo Jesus. E aonde Jesus chega, há libertação. E eu peço, Senhor, liberte a cada vida de todos os personagens, que venhamos viver uma vida em equilíbrio, que venhamos nos relacionar com equilíbrio e que sejamos pessoas equilibradas, pessoas que vivem a melhor versão de si, que é a versão criada por Cristo e que cada dia pode ser santificada, cada dia pode ser limpa pela palavra, e não pessoas que vivem personagens sem uma transformação profunda do Evangelho. É assim que eu oro, creio e eu peço, Espírito Santo, fortaleça cada um para conseguir sair do personagem. Nos fortaleça para cada dia mais tirar armaduras de personagens e ser exatamente quem o Senhor nos criou para ser, vivendo com intensidade e plenitude, conquistando a vida plena que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso e eu te espero amanhã para completarmos os 7 dias do resgate da identidade, para viver uma vida com identidade poderosa, identidade atômica. Bora buscar o teu propósito e viver uma vida verdadeira com identidade, propósito e produtividade. Te espero aqui amanhã. E não esqueça, curta esse vídeo, compartilha e deixa aqui nos comentários o que Deus está falando com você. Com Deus!